Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E o Palmeiras está na liderança do Campeonato Brasileiro, pessoal. Isso mesmo, segue o líder. Agora segue o novo líder, que é o Palmeiras. Porque o Flamengo tomou na tarraqueta. O Flamengo foi lá na Bahia, tomou na tarraqueta, perdeu de 1-0 para o Bahia. Bora Bahia, bora Bahia. E o Palmeiras que venceu. O São Paulo está na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Benja falou que a rodada foi espetacular para o Palmeiras. Vamos trazer o Benja, vamos trazer os comentaristas também debatendo a vitória. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação com o Palmeiras na liderança. Fala, meu povo, começando mais um 60 segundos do Benja. Vou dizer, rodada espetacular para o Palmeiras. O Flamengo foi lá na Fonte Nova e perdeu pro Bahia. E ó, não adianta chorar não, hein, torcida do Flamengo. A expulsão do Danilo foi justa. E vou te falar, o Wallace Ian não pode fazer o que ele fez. Em 11 minutos dentro de campo, ele tomou um amarelo e um vermelho. Sabe, jogador nervoso, reclamando de tudo. E deu uma cotovelada desnecessária. Então, se com 10 já estava difícil, com 9 praticamente impossível. E o Bahia jogou muito, o Bahia não deixou o Flamengo jogar. Então, uma rodada espetacular para o Palmeiras, para o Rogério Ceni aquele gostinho de ganhar do Flamengo, e o Flamengo aí perdeu a grande chance de assumir a liderança do Brasileirão. Ele definiu a questão assim, né? Se a bola está em disputa, era pênalti. Ele entendeu que, pela visão que ele teve, a bola não estava mais em disputa. Foi assim que o Abel interpretou, Bubu. Eu acho que pela segunda vez do ano, o Abel perde uma grande chance. Do quê? De mostrar uma grandeza, sabe? Porque no Campeonato Paulista, o Palmeiras eliminou o São Paulo na semifinal, 1-0, um pênalti marcado do Arboleda em cima do Tigrinho. Naquela oportunidade, o São Paulo eliminado, o Palmeiras classificado para a final, muita gente entendeu que não foi pênalti, que o Tigrinho acabou se atirando e tal. O Abel, eu falei, ele pode na coletiva falar, olha, passamos para a final, merecemos, somos melhores que o adversário, mas hoje passamos com um pênalti inexistente. Eu pensei, e tinha alguma esperança, alguma expectativa do Abel, porque o Abel é um cara muito inteligente, extremamente vitorioso, extremamente competente, ele não precisa de uma passagem para a final do Paulista, ele poderia reconhecer esse lance, eu não marcaria pênalti. Não, naquela oportunidade, ele cravou que foi pênalti, eu não lembro exatamente as palavras, mas na opinião do Abel, na coletiva, foi pênalti claro, ok. Num lance como hoje, que eu classifico como um lance escandaloso de pênalti, não vai tirar um mérito dele, da equipe dele, a virada, se ele falasse, olha, nesse lance foi sem querer, o Alan não teve intenção, mas ele acabou escorregando e atingiu, eu acho que foi pênalti. Ou então, não, porque ele falou, eu não vi direito, eu não vi a imagem, mas pelo que eu vi, minha impressão não foi. Talvez ele possa rever o lance, assim como talvez ele possa rever a imagem que está circulando do Andreas Pereira atingindo o meio da canela do Marcos Antônio, o meio da canela, não é que ele atingiu o pé. E talvez ele possa, quem sabe amanhã, olha, com mais calma, eu revi os lances, eu vi imagens, vi vídeo, e de fato acho que nesse lance o São Paulo foi prejudicado, o meu time acabou sendo beneficiado, e a culpa não é do Palmeiras. Se a arbitragem beneficia num jogo, acaba tomando uma decisão que acaba favorecendo um time em detrimento do outro, a culpa não é do Palmeiras se o juiz errou. Mas o Abel, pelo tamanho que ele tem, né, todos os elogios que ele merece, pelo grande profissional que é e tudo, eu esperava dele, coisa que poucos técnicos fazem. Pô, mas eu vi apenas dois. Roger Machado e Muricy. Só dois jogadores, dois treinadores. Eles falaram, Zé? Não falaram. O Roger falou assim, nós ganhamos, tal, com a ajuda do árbitro, né, porque o pênalti não existiu, tal, e o Muricy também falou isso. Apenas esses dois árbitros, esses dois treinadores. Vai lá, Bubu. Basicamente é isso, assim, eu admiro o Abel tem como ídolo o Zé Mourinho, que é um dos meus ídolos no futebol, admiro muito o Mourinho. E o Mourinho tem essa veia... o Tele é um outro patamar, mas assim, o Mourinho... Não, o Abel, ele também admira o Tele. Também admiro o Tele.
O Tele também reclamava muito da arbitragem, era intempestivo, era muito chato para a arbitragem, pressionava às vezes o árbitro também, mas são técnicos com visões completamente diferentes. O Mourinho está na família do Abel, né? Pelo tipo de trabalho mais tático. O Tele é um outro nível, uma outra filosofia, outro conceito. Mas então, para comparar treinador, eu só acho que o Abel, ele teve 2 chances em jogos contra o São Paulo, jogos importantes, de mostrar uma grandeza, sabe? Superior. Não é que ele está sendo clubista, não, porque ele só está defendendo os lances. Ali ele achou que foi pênalti para o Palmeiras. Nesse aqui ele achou que não foi pênalti para o São Paulo. Talvez, quem sabe, ainda possa ter uma revisão por parte dele de uma imagem. Eu acho que a CBF certamente vai ser acionada pelo São Paulo. A gente vai ter o áudio do VAR. Agora, hein? E aí, possivelmente, a CBF vai afastar pelo menos o VAR, se não o abate. Ô, Zinho, já vou passar para você também, mas o Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, vai falar na zona mista, então a gente acompanha direto para ver qual é a reclamação. A gente já imagina, né, mas a gente vai ver então qual é o nível da reclamação de São Paulo. Vamos lá. Eu acho que a impressão que eu tenho é que o Hilbert Estevão da Silva não veio hoje. O cara que comandava o VAR, acho que faltou. Quero até saber da CBF se ele faltou, porque não é possível. O pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Depois a entrada do Andrés por cima, sem maldade, o pé dele passou por cima da bola, no meio da canela do Marcos Antônio, e também não ser expulso, e o VAR não chamar, é inacreditável. Agora o pênalti quando o jogo estava 2-0, em cima do Tapia, que o VAR não chamou, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vejo do VAR no futebol brasileiro. Dentre as muitas inacreditáveis que a gente tem visto no VAR. Eu quero entender por que o Rigoni foi expulso contra o Fortaleza e o Andrés não hoje. Curiosamente. E curiosamente, a gente fica se perguntando onde está o VAR, que interfere em todo momento quando não é para interferir. E quando é para interferir, não interfere. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Zinho, além de tudo, tem essa falta de critério que o Belmonte cita e que vocês citaram aqui, não é do lance do Rigoni, mas a reclamação do Belmonte é então exatamente dos 2 lances que a gente discutia, do pênalti e também da não expulsão do Andreas. E claro, também quero saber o que você achou aí das palavras do Abel. Acho que o Abel, assim, acho que vai rever o lance, né? Como ele mesmo falou, o Bubu também repetiu isso. Ele vai analisar melhor. Dentro da explicação dele, assim, eu acho que a gente vive numa sociedade que, quando a pessoa diverge da gente, vira inimigo, né? Eu respeito a opinião de todo mundo. Se ele tem essa análise, se a análise dele é essa, que a bola não estava em disputa, realmente o Luciano erra o passe. A gente até, eu e você, achamos que o Luciano tinha que chutar no gol. Ele erra o passe para o Tapia. Aí o Abel, se ele acha que por causa do erro do passe o cara não ia alcançar a bola e por isso não é pênalti, é a opinião dele, vou respeitar. Agora, posso não concordar, e eu não concordo, eu daria pênalti. Para mim foi pênalti. Mas respeito a análise do Abel. Não é uma análise absurda, que realmente o passe é errado. O Tapia não vai conseguir alcançar essa bola. Só que eu acho que tem disputa ainda no lance, tanto é que a bola volta para o São Paulo. Uhum. Bom, em relação à expulsão, eu não expulsaria nem o Andrés e nem o Rigoni. Eu acho que eu daria o amarelo como foi dado para o Andrés. Como eu não expulsaria o Rigoni. Acho que foi injusta a expulsão do Rigoni contra o Fortaleza. Eu não lembro na época se o São Paulo disse que a expulsão do Rigoni era correta ou não. Você lembra, Bubu? Como é que você avaliou? Não houve uma reclamação, não. E a imensa maioria das pessoas que eu ouvi, inclusive na transmissão com a arbitragem, entenderam que a expulsão do Rigoni foi justa. Foi justa. Que ele foi imprudente. Então a do Andrés também seria como vocês estão falando aqui. Aí, mais ou menos. São lances similares, né? Não tem lances idênticos, né? Mas são... Sempre tem uma coisinha um pouco diferente. Mas são lances muito parecidos. O Rigoni foi expulso logo no primeiro tempo ali. Foi 20 minutos do primeiro tempo, assim. Sim. Né? Então, o São Paulo não reclamou muito na ocasião. Está reclamando agora porque é falta de critério. Na quinta-feira, você tem um jogador expulso com 20 minutos
por um lance. E as imagens mostram exatamente isso. Como é que a gente analisa esse tipo de lance? É o ponto de contato do pé. Se você atinge o pé do adversário, é amarelo, né? Passou ali do tornozelo para cima, Bubu, aí já coloca em risco a integridade física. Vai por mim, um cara que disputou a vida inteira jogadas mais duras, mais fortes, e tinha que entrar forte. Ninguém divide com o pé do jeito que os dois entraram. Ninguém. Quem vai dividir, divide com a chapa. Você quer dividir forte, você divide com a chapa. Aí é uma dividida forte. Ninguém entra com o pé assolado por cima assim. Quando você entra, como eu falei, talvez o André tenha entrado para se defender. Porque às vezes é instinto. Você entra para se defender, então você põe a sola, você põe o pé por cima. Mas é imprudente, porque você pode acertar o atleta adversário e você vai correr o risco de ser expulso. E era para ter sido, assim, na minha visão, era para ter sido expulso. Entendeu? Porque quando você vai dividir a bola, você não divide de cima para baixo. Você divide a sola. Aqui, ó, peito com peito, às vezes você tem a trombada no ombro, às vezes você tem o ombro aqui, a mão que você... Esse tipo de dividida, isso daí não é. Isso aí é para acertar o jogador ou para se defender. E você, quando você coloca para se defender, você corre o risco de ser expulso. E foi o que aconteceu com os dois, pelo menos na minha visão, porque eu acho que tive um contato maior em relação a essas divididas, porque a minha vida inteira eu fiz isso. E assim, falo com uma certa... Nisso aí, um certo conhecimento, né? Mas assim... Lugar de falas, mas assim, vai do árbitro. Tem árbitro que, como eu falei que se fosse na Libertadores, ele teria sido expulso fácil. O Rigoni foi expulso também no Campeonato Brasileiro. Vai de árbitro para árbitro, é como eu falo. Tem árbitro, por exemplo, o Klaus é especialista em expulsar quando ele vê sangue, quando ele vê fratura. Aí ele expulsa. Ele o Klaus é assim. Ele não expulsa se você tem uma entrada forte. Ele expulsa depois. É a consequência. Entendeu? E eu acho que esses protocolos do VAR, eles são absurdos, porque os árbitros, muitas vezes, eles também se beneficiam disso. Deixa, depois eu, conforme for, o VAR vai me dizer se é falta ou não, se é mais forte ou não. Porque ali, é um erro. Na hora, o abate já faz sinal assim que não foi nada. O que é um erro. Ele está na frente do lance, né? Então, mas é o que é um erro, entendeu, Bruno? Você não pode se esperar o protocolo do VAR. Eu também acho. Não, vou esperar porque o VAR vai confirmar para mim se machucou ou não, se teve a intenção ou não. Não é isso. Você tem que apitar por aquilo que você vê. Aquilo que você viu ali, por exemplo, que o abate viu, aquilo ali é um lance para expulsão. Pelo menos eu daria expulsão. Porque e o abate acho que entendeu como o Abel que a bola não estava mais em disputa. Então. Põe de novo o lance aí pra gente ver. Você fala do André? Você tá falando o do pênalti. Você acha que estava em disputa, Zé? Eu acho que sim. Talvez o Tapia não pegaria essa bola para finalizar. Mas talvez ele pegaria a bola e faria o contorno e continuaria jogando. Depois a gente vai falar de Vasco e Vitória. Tá em disputa, sim, a bola. Sim, lógico. Pênaltis que foram marcados essa rodada. O contra o Grêmio do Bragantino, absurdo. Aí você vê um lance como hoje, fala, o que está acontecendo com o futebol? Alguém é derrubado e o jogador na área... que abraçou o Arthur? No jogo ontem, do Botafogo, que o jogador dá um abraço no Arthur assim... Eu também acho E o pênalti que não está sendo marcado, alguém precisa fazer alguma coisa na arbitragem, porque é absurdo. Esse lance eu acho que o Tapia ele não finalizaria ali na hora, mas a bola está em disputa. Não, ele tem possibilidade de pegar a bola ainda. E mesmo que a bola... lance. No segundo, não no primeiro. No primeiro a bola já tinha passado. Assim, essa história de que a bola não está no lance... Primeiro ele não consegue chegar na bola. Não consegue chegar na bola. A análise do Abel não é tão absurda, não. Eu não vou lembrar aqui, mas a Copa de 38, Brasil e Itália, o Domingos da Guia aparentemente cometeu um pênalti. Não tem disputa. Como é que é, Zinho? Repete, por favor. Não, eu estou querendo entender o raciocínio do Abel, mesmo não concordando. Porque... tem um contato e derruba, mas a análise dele, o passe do Luciano é errado. Erra o passe, o Tapia não pegaria a bola. Ele poderia pegar num segundo lance, que aí ele não consegue porque houve o contato ali. Mas no primeiro lance, não é um absurdo que o Abel falou. Eu daria pênalti, tá? Antes que me xingue, eu daria pênalti. Mas o que o Abel fala é o que acontece. No primeiro lance, o Tapia não consegue pegar a bola. A bola passa muito longe dele. Sim. Agora, com o contato, ele não consegue ter a sequência para ir de novo buscar a bola. A bola ainda está em jogo e está em disputa. Sim, é isso. A análise é essa. A análise é essa. Da mesma maneira se não tivesse o contato, provavelmente o Tapia pegaria essa bola e faria o retorno e tocaria a bola. Ou se ele não pegasse, o outro jogador de São Paulo pegou, ele está dentro da área e poderia finalizar. Essa é a falta. É aquela história. Uma vez eu
eu conversando com outros árbitros e com vários... Tem o Simon aí pra gente chamar. Com vários árbitros em relação a isso, eu perguntei, pô, o cara... É porque teve uma expulsão, acho que do próprio Lomba, não sei se vocês lembram, o Lomba foi expulso na época que ele jogava, acho que no Inter, alguma coisa assim. O juiz apitou, já tinha parado a falta, ele foi lá e continuou e deu-lhe uma porrada no cara do time adversário, acho que é contra o Grêmio. O juiz foi lá e expulsou. Por quê? Porque por mais que a jogada já tenha sido parada ou continuada, você não pode ir lá. Isso é característico, como no caso do Lomba foi uma agressão. No caso do Alan foi uma imprudência, uma coisa que acontece, é um acidente, mas que também é falta, entendeu? Nesse caso. Mas assim, teve realmente os erros, foram lamentáveis, mas acho que tem alguma coisinha também que a gente precisa falar de São Paulo, do Crespo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 3-2 sobre o São Paulo. Deixa eu colocar aqui na classificação para você ver aí. Olha lá, o Palmeiras lá com jogo a menos, hein? Com jogo a menos. Por quê? Porque o Flamengo tomou na tarraqueta. Olha aqui, 1-0 Bahia. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Olha lá, o Palmeiras 55 pontos. O Flamengo também tem 55, só que Flamengo tem um jogo a mais aí. Flamengo tem um jogo a mais. Então o Palmeiras pode abrir 3 pontos. 6 pontos, né? Pode abrir 3. Vai abrir 3. Vai abrir 3 pontos de vantagem para o Flamengo e 2 vitórias a mais, porque o Palmeiras vai para 18, ganhando o Juventude, e o Flamengo fica aí com 16. Tá ficando bonito, tá ficando bonito. E aí, torcedor, tá feliz? Então comenta aí, curte e se inscreve. Não, pera, deixa eu ver quantas coisas você vai fazer. Você vai curte aí se você não curtiu, dá essa moral aí, porque o Palmeiras é líder. Curte aí, comenta Avante Verdão, comenta aí Flamengo tomou na tarraqueta, comenta qualquer coisa. Segundo, terceiro, compartilha aí com o seu amigo, compartilha aí no WhatsApp, Telegram e se inscreva. Se você não é inscrito aqui no nosso canal do Palmeiras, você é um brincalhão, tá até aqui, não se inscreveu, então se inscreve aí pra gente comemorar mais um título. Forte abraço!